Valeu. Então, bom dia, Vitor. O caminho é esse. Eu estou com a página aqui do segundo ano aberto, e aqui tem os dizeres sintéticos, né? Reformulando a proposta, alertado por uma colega. A plataforma FGV não aceita inscrições de alunos menores de idade. Nesse sentido, a proposta, que já foi até citada em aula, é que vocês procurem uma plataforma mais adequada. Eu, já convicto que está certo, proponho a plataforma do Bradesco, que é essa plataforma aqui. Peço desculpa pelo equívoco, eu não sabia da questão da idade. Agora eu preciso parar essa apresentação e colocar a outra. Tranquilo, todos bem-vindos. Bom dia. Aqui, vocês estão vendo agora, tá a plataforma Bradesco. Vocês vão se cadastrar por aqui, ó. Entra em cadastrar. Aí vocês vão colocar nome completo, data de nascimento. Aqui a exigência é 14 anos. Ok? Então, dos Santos, continuar. Data de nascimento, depois CPF. Continuar. Continuar. E o e-mail. São as 4 informações necessárias para abrir uma conta no Bradesco. Como eu já sou cadastrado, eu vou acessar aqui a área do aluno. Então, o caminho do cadastro é muito fácil. A área do aluno. Aprendizado. Ó, eu tô em andamento nesse curso aqui, ó, comunicação escrita. Uma carga horária de 40 horas, 7 de maio até 6 de julho. Tem um prazo para fazer o curso. Ok? Eu já terminei um. Professor, o que a gente tem que te mandar mesmo quando faz o curso? Eu vou mostrar isso agora. Quando terminar o curso, responder o questionário lá, vocês vão me enviar esse documento aqui, ó. Eita. Tá abrindo aqui, só um minuto. O computador está um pouco lento. Apareceu. Então, esse aqui, ó.
Então, terminou o curso, vai ter o local semana que vem certinho para vocês depositarem esse certificado. Esse é um curso sobre responsabilidade social e sustentabilidade, né? Eu fiz no dia 13 de maio. Ok? Muito bem. Muito bem. Qualquer dúvida é só perguntar nos grupos, nos líderes ou para mim mesmo. Não, semana que vem, Wellington, eu vou postar o local onde vocês vão colocar esse certificado. Esse curso ele tem validade até metade de junho, ok? Até É obrigatório fazer, professor? Não, ele vai contar como uma nota. Ah, tá. É uma atividade do bimestre. Aí ele tem duas funções. A primeira é vocês conhecerem uma plataforma para fazerem curso, etc., do que for do gosto de vocês. A segunda é acrescentar aí um curso já no currículo, e a gente vai trabalhar isso em outro momento. E a terceira é angariar uma nota aqui para a escola. Ah, entendi. Senhor, mais uma coisa, a atividade dessa semana já está lá no Google Sala de Aula? Tá, de geografia, né? Geografia. Não, de filosofia. Também tá. Tem uma de filosofia e duas de geografia. Tá bom. Obrigado, senhor. De nada. Então vamos aqui agora à aula de hoje. Tá posta aí. Muito bem. Hoje nós vamos encerrar essas duas, né? Esses dois módulos dos circuitos de produção, tanto os espaços industrial como agropecuário. Desculpa interromper aí, mas eu acabei de ver no chat aqui que a Bruna tá pedindo para você explicar a atividade para ela lá. Atividade de geografia? É que ela está aqui na minha frente aqui para eu falar dela hoje. Eu vou falar dessa primeiro, depois eu vejo se é outra e eu retomo, ok? Ah, sim, demorou. Beleza, obrigado. É que eu não estou vendo a plataforma agora, estou vendo só o slide. Então, epa, preciso ir lá. Então, vou explicar, tá, Bruna? Eu não sei se é essa aqui especificamente, mas se não for, a gente volta. É aquela do gráfico. Eu acho que é gráfico, não sei. É essa aqui então, acho. Olha aqui, circuitos de produção, espaço industrial agropecuário. Eita. Muito bem. Então, a habilidade geral, que sempre a gente trabalha, né? Um agir coletivamente, com autonomia, com responsabilidade, flexibilidade, com resiliência, determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusive sustentáveis também solidários. Essa é a habilidade 10 da BNCC, uma habilidade geral para todas as áreas, para todos os passos que a escola for construir em relação a qualquer tipo de conhecimento.
Agora, dentro das habilidades específicas de geografia, dentro dos 2 temas e das 4 aulas, né, hoje indo para 6, nós já trabalhamos essas habilidades. E trabalhar não significa que nós alcançamos plenamente todas elas. Bom dia, sem problema. Veja a primeira. Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira. Onde que está essa habilidade? Essa habilidade ela está exatamente quando eu pedi para vocês, olha, o Brasil teve uma fase lá em 1886, produção têxtil, ok? Começou a indústria têxtil. Depois, na segunda década do século passado, o Brasil começa com a questão da imigração, chegada sobretudo de italianos e japoneses, a ter mão de obra mais especializada, que já conhecia na Europa e na Ásia linha de produção, como se comportar. Inclusive, nós olhamos também para o filme do Chaplin, né? E o filme mostrou que o capitalismo é tão nocivo, tão agressivo, que ele acaba engolindo, né, o personagem, a máquina. E é interessante que a máquina não machuca o indivíduo, porque o indivíduo se amolda, né, pega o molde, pega a forma da máquina. Então, essa habilidade aqui, a primeira habilidade aqui já foi contemplada. A segunda, reconhecer fatos ou situações representativas das etapas do modelo industrial brasileiro. Ela está ligada à primeira, né? Então, a terceira pergunta que eu fiz para vocês diz respeito a essa habilidade. Qual a importância das leis trabalhistas para o governo de Getúlio Vargas? Porque isso representa um ganho não só para os donos das máquinas de produção, mas também para o proletário, para o trabalhador, que também começa a entender e a participar e a ter alguns direitos que se tornaram até mesmo inalienáveis, não podendo ser modificados. Esses direitos, eles fazem parte até hoje de um rol de direitos do trabalhador, ok? Seguindo aqui, nós temos o terceiro, ler e interpretar mapas da distribuição da atividade industrial no Brasil. Bem, eu tinha dado 2 mapas para vocês na primeira questão da atividade passada. O primeiro mapa mostrava por que houve a desindustrialização a partir dos anos 80. Então, você tem, no primeiro momento, um trabalho extremamente ruralista. No segundo momento, você tem o crescimento da indústria, o êxodo do campo, as pessoas saindo do campo, se juntando aos imigrantes que chegam para trabalhar nas indústrias. Não é mais uma renda familiar de agropecuária, uma renda rural. Não. Passa a ser uma renda produzida pelas tecelagens, pelo início das fábricas de motores, pelas primeiras empresas na década de 30, formadas pelo presidente Getúlio Vargas, ok? Bem, sequencialmente, a próxima habilidade fala, olha só, analisar fatores históricos geográficos responsáveis pela concentração da atividade industrial no Sudeste brasileiro. Aí foi o segundo mapa. O segundo mapa que eu apresentei para vocês na primeira atividade mostrava que o Sudeste, sobretudo São Paulo, tinha a maior concentração de indústrias. E a sugestão foi que vocês
adentrassem a questão através da indústria automobilística. Para alguns que fizeram pergunta para mim, né, postou a pergunta para mim, eu falei, vocês podem trabalhar também com a tecelagem aqui em Taubaté, na região, né? A CTI, a antiga CTI, onde tem um relógio, etc. lá. Professor, só uma dúvida aqui, meio nada a ver também, mas Pode ser. se eu não me engano, a GM ela entrou no Brasil e a VW também entrou nessa época, né? Olha, Davi, o ano certo da GM, eu sei que no final dos anos 60 foi a chegada das automobilísticas multinacionais. Agora, eu não sei se elas chegaram todas juntas, as fábricas alemãs e as fábricas norte-americanas. Ah, não, sim, tá certo, elas são separadas, foi mal, eu mosquei. Então, Veio primeiro, eu acho que veio primeiro a alemã primeiro. Então, mas elas chegam procurando mão de obra, e naquele início uma mão de obra muito remunerada, mas elas chegam, eu acho que no final da década de 50, elas começam a preparar o que eles chamam de mapa de terreno para a construção da fábrica e para a objetividade da fábrica. No Brasil, por exemplo, você tem São Bernardo, no que diz respeito à Ford agora, né, que saiu do Brasil. A Ford em São Bernardo, depois a Ford em Taubaté e a Ford em Camaçari, na Bahia. 3 grandes plantas de fábrica para construção no início, né, do carro popular, né, sobretudo na Volks, né, o carro Volks, que a gente tradicionalmente chama de Fusca. O Volkswagen significa carro do povo. É um carro que o povo poderia ter, né? Inclusive tem um pouco até mesmo da mão dos nazistas nesse projeto aí. Mas obrigado pela contribuição. Então, essa habilidade aqui, fatores, né, tá aqui, selecionado, fatores históricos geográficos responsáveis pela concentração, tem um mapa da desindustrialização a partir da década de 80 e o segundo gráfico que mostra por que o Brasil, e sobretudo o Sudeste, e sobretudo São Paulo, é um centro forte de produção de automóveis e de escolha, vamos dizer assim, não sendo a capital, mas sendo um país que se tornou o que nós vamos chamar ainda São Paulo de cidade mundial, né? Bem, Andrei, bom dia, muito bem. Aí nós temos aqui comparar dados e informações expressos em diferentes linguagens acerca do estágio da industrialização brasileira. Isso indiretamente está presente nas outras habilidades. Então eu reconheço que essas habilidades elas foram trabalhadas com vocês. E hoje está aqui, de maneira mais destacada, com um destaque maior, nós temos essa habilidade aqui, interpretar fatores que permitam explicar o impacto das novas tecnologias no processo de desterritorialização da produção industrial e agrícola. Partindo dessas habilidades já vistas e dessa nova habilidade, a questão, se for essa que a Bruna está pedindo, no quesito da comparação dos dados da industrialização, acompanhe no anexo 1 o texto sobre o 4º período da industrialização, montando um gráfico dos últimos 4 anos sobre o PIB no Brasil, bem como um exemplo de cada um dos índices listados no final. Então, a questão fala, nós temos os dados da industrialização e o anexo apresenta que há um 4º período nesses dados. Nós vamos olhar para os dados e montar um gráfico dos últimos 4 anos do PIB, que é o Produto Interno Bruto.
e vamos dar um exemplo de cada um dos itens. Vamos lá. Vou ajudar vocês a fazerem essa atividade. Como que funcionará essa montagem gráfica? A gente vai usar o site do IBGE, né, que é um site muito recomendado pelo canal de mídias do governo. Nós vamos usar o próprio texto montado por nós. Está aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês poderem ver melhor. Agora melhorou. Professor, Pois não? esse gráfico pode ser feito pelo Word ou tem que ser num caderno? Você decide, tá bom? É livre. Tá bom, obrigada. Sendo um gráfico, né, que mostre o aclive e o declive, né, a subida e a descida do PIB, que você entenda a curva, né, como está acontecendo aí na pandemia. Né? Nós estamos tendo agora uma decadência, né? Está tendo um decrescimento dos casos e das mortes. Então, esse gráfico teria que ser um gráfico de linhas? Pode ser também de quadradinhos, aquele que o próprio Word propõe, sabe? Ah, sei. Também pode ser. Mas é interessante ter comparação em cada momento. Então, se vamos pegar um período curto, de 4 anos, vamos dizer que aqui estava 1.000, aí foi para 900, então desceu. Depois ele foi para 1.200, ele subiu. Depois ele caiu para 800. Então você tem duas quedas e você parte de um ponto X, você tem duas quedas e uma alta. Isso tem que ficar claro para a gente poder entender como funciona o gráfico. Aqui no anexo, né, só lembrando que nós vamos estudar o espaço brasileiro e como a agricultura foi sendo indutora também da economia mundial. O gráfico vai falar de 55 aos nossos dias, passando pelo governo do Juscelino Kubitschek. Aqui, Davi, você pode olhar, né? Abertura econômica do país para as empresas multinacionais, que são essas empresas grandes, como a GM e outras que chegam no Brasil, ampliando fortemente a abertura a novas empresas. O Brasil integra-se à questão de consumo de mercado aos processos de exportação e comércio global. Né? Isso aqui, por exemplo, é um modelo de indústria de produção de etanol no Brasil. Na década de 90, o país, isso aqui é importante, aqui que está a questão, ó. Na década de 90, o país experimentou um forte crescimento econômico e industrial, o que resultou no aumento do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro e gradativo aumento da qualidade de vida da população, bem como aumento do consumo. Aumenta o consumo, porque as pessoas têm maior poder de compra, porque recebem um pouco mais, dentro, né, do ambiente da distribuição da renda, e aí ela tem poder maior de compra. Esse fenômeno, ele perdurará até a atualidade. E coloca, então, nesse sentido, não só do PIB estar em alta, mas também da sociedade conseguir ter uma renda compatível com a globalização e o preço dos commodities, dos produtos que estão à disposição de todo mundo. E quando eu falo lá no final da questão, né, no final da questão fala assim, dá um exemplo de cada item, aqui está o exemplo. Ó. Fala, a gente pode colocar aqui, qual é o consumo da família, né? O gás de cozinha, por exemplo.
O consumo do governo. Né? Gastos com a educação. Então, eles com investimento, né? Mas é gasto. Serviços gerais. O que nós podemos colocar aqui? Qualquer tipo de serviço geral. Medicina, como é que fala, posto de gasolina, essas coisas, senhor? A gente pode, então, colocar o funcionalismo público. Beleza. O médico é um funcionário público. Obrigado. Na indústria, matéria-prima, investimentos. Hoje o investimento está em queda. Você vê que 0,8%. A gente pode colocar aqui a previdência privada. E na agropecuária? Na agropecuária, a gente vê que está um pouco em alta, a gente coloca a exportação de carne bovina. Então, os exemplos podem ser esse mesmo, sabe? Não tem muito... Só para você entender o que pode ser colocado como consumo de cada item aqui abaixo. Agora, como fazer esse gráfico? Onde que nós vamos nos apoiar nos últimos 4 anos? Aqui, então, vai entrar exatamente o site do IBGE. Eu vou iniciar desde a primeira pesquisa para vocês entenderem como funciona, então, essa busca. Eu estou com o Google aberto aqui, eu coloquei o PIB brasileiro. Você vai ter já sempre uma comparação muito próxima entre o PIB de 2020 e o PIB de 2021, né? Dizendo aqui que ele caiu 4,1% e fechou o ano em 7,4 trilhões. Você pode entrar aqui e ler o texto, mas para comparação, o segundo é www.ibge.gov.br. Você entra aqui, Produto Interno Bruto. O último dado vai estar aqui, 2020, né? Qual foi o PIB? Produto Interno Bruto. O que o Brasil conquistou do ponto de vista do consumo e da arrecadação? 7 trilhões,4 milhões de reais. Olha aqui, o número é reais, ok? O PIB do quarto trimestre, de 3 em 3 meses, então janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Esse é o PIB de outubro, novembro e dezembro. 2 trilhões. Olha só, o PIB per capita. Se pegar esse valor e dividir pelo número de brasileiros, olha o valor que dá. 33.593. Para fins de imposto de renda, a pessoa que recebe, eu acho que o teto é 40 mil reais. Quem recebe durante o ano até 40 mil reais, a pessoa é entre 30 e 40 mil. Agora, exatamente, eu acabei de fazer a minha declaração. Você tem que mandar os seus rendimentos salariais, se for mais de um, se você tiver 2 empregos, quanto que estava a sua conta corrente no dia, o período de 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro.
existe um local no caixa eletrônico que você consegue fazer isso. Eu estou pagando um carro, então você fala quanto que você pagou no carro para ver se o que você ganha é compatível com o valor que você paga no carro. E aí você vai entregando para um contador, que aqui em casa quem faz é uma contadora, para ela somar. Se você, né, na soma, você não ultrapassar o limite X, você tem uma restituição. Às vezes entre R$ 1.000 a R$ 3.000 de restituição. O governo te devolve dinheiro que foi recolhido na fonte. Se você tem 2 empregos, já aconteceu muito comigo, e passa do limite, você paga um carnezinho. Por exemplo, agora nós estamos em maio, você começa a pagar em junho. De junho a dezembro, você paga um carnezinho aí, né? Já cheguei a pagar R$ 300 por mês, já cheguei a pagar até 800. Pesa um pouco para a gente. Você já paga o governo, né, na fonte, porque você recebe qualquer tipo de pagamento que você receba no seu serviço. O Estado, por exemplo, ele recolhe da Previdência e o governo federal recolhe da Previdência, da Receita Federal. Então, nós temos 2 descontos, o funcionário público. Então, essa renda per capita, ela está fazendo menção ao ano, né? No ano, cada brasileiro teve mais ou menos uma renda de R$ 33.000. E o crescimento foi negativo, de 4,1%. O que é o PIB? O PIB, então, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente no período de um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas respectivas moedas. Então, o Brasil vai calcular o PIB na moeda real. Deixa eu só aceitar o César aí. Vamos lá, 4 minutinhos, o vídeo do IBGE sobre o PIB. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB, rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda É o que alguém falou e eu parei o vídeo. Foi a Bruna. Não, é que tava dando eco. Tá dando eco mesmo. Se eu desligar o microfone, melhora, né? não é de 300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300.
Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos 3 elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então, curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Professor, o senhor está mutado. Melhorou agora? Então, a conclusão é que não é fácil entender todos os meandros. Então, eu vou voltar ali e vou sugerir para vocês o seguinte, olha só. Essa seria a renda per capita de 2018. Mas vamos supor que ela esteja valendo ainda, né? É a que está disposta no site do IBGE. Se a gente fizer a conta da nossa casa, que todo mundo recebeu, né? Renda per capita, então, cada um de uma casa, né? Pai, mãe e dois filhos, 4 pessoas, cada um deveria de ter, numa soma comparativa e igualitária, um valor de 33 mil reais. 3, 6, 9, 12, então daria 120 mil, 123, 26, 29, 142 mil reais. E aí é só as famílias, né, de todas as classes sociais somarem o que ganhou durante o ano e dividirem pelo número de pessoas que moram em casa. Então, vamos dizer que o salário de uma pessoa seja de 5 mil reais, ela soma os 5 mil reais o ano inteiro, né? Então, só para a gente ter uma noção, fazer uma alusão a 2 momentos aqui. Então, vamos lá. Salário líquido, já com os descontos, 5 mil reais.
vezes 12, dá 60 mil, dividido por 4, deu 15 mil por pessoa. Quem recebe 5 mil reais por mês, ele está abaixo dessa divisão ilusória do PIB. Agora vamos ver quem recebe o salário mínimo, né? R$ 1.100, que não está nem isso. Vezes 12, dá 13.200, dividido por 4, 3.300, ou seja, 10% do valor total do PIB. Agora, tem pessoas que recebem mais que isso. Tem pessoas que recebem mais de 30 mil reais mensais. Então, é que o PIB ele não conta exatamente só com aquilo que nós produzimos enquanto indivíduos e, muitas vezes, em serviços não valorizados pela sociedade. O PIB conta também a entrada de impostos, a entrada de produção das empresas, a entrada do dinheiro da agropecuária, e aí faz com que o PIB, como disse ela, um PIB alto com um padrão de vida baixo. Foi o caso da Índia, ou um PIB baixo com um padrão de vida alto, que foi o caso da Islândia, né, que ela sugeriu ali. Descendo um pouco mais, ó, o PIB por 1 milhão de pessoas. Olha só. São Paulo tem 2.210.000, né? Vamos lá ver aqui, ó. O PIB mede apenas os bens e serviços finais para evitar dupla contagem. Se o país produz R$100 de trigo, 200 de farinha de trigo e 300 de pão, o PIB é 300, pois os valores 100 e 200 já estão embutidos no valor do pão 300. Tá. Como que se calcula isso? Olha só. Para o cálculo do PIB, são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE, outros provenientes de fontes externas. Essas são algumas das peças que compõem o tal do quebra-cabeça. Os balanços de pagamento do Banco Central, a declaração de informações econômicas fiscais de pessoa jurídica, índice de preço do produtor amplo, índice nacional de preço do consumidor amplo, preço agrícola municipal, preço anual de comércio e assim por diante. As análises, elas são feitas, eu vou abrir aqui, ó, taxa de crescimento, aqui, evolução per capita do PIB. Vamos começar com essa. Eu vou ter que parar essa apresentação, que é o gráfico que eu pedi, Bruna, para vocês fazerem. Então, vou entrar aqui. Esse é o PIB per capita. 96, olha, R$5 mil. Em 2006, R$12 mil. Em 2016, R$30 mil. Em 2018, o dado que nós temos ali, R$33 mil. Agora, a taxa de crescimento. Tem que fazer a mesma coisa. Então, Victor, tudo bem. Estão vendo aí o gráfico? Qual foi o período que eu pedi para vocês? Para fazer o gráfico. Os últimos 4 anos, não é? Uau! Pareceu uns canarinhos da terra agora. Os 4 últimos anos, tá certinho. Então vamos lá de novo no gráfico.
Então, nós temos aqui, ó, 2020, 2019, 20, 19, 18, 17 e 16. Então, daqui, ó, desse ponto aqui, o que aconteceu com o Brasil? Ó, o Brasil teve um crescimento. Ó, veja, ele cresce, mas ele não sai do negativo. Isso é importante a gente lembrar. Ó, no primeiro trimestre de 2017, ele cresceu, mas ele está indo a menos 1,9. Aí, ó, em o primeiro trimestre de 2017, terceiro trimestre, ele está 0,1. Aí ele começa a crescer, aí ele chega no segundo trimestre de 2018 a 1,9. Depois ele começa 2, o mais alto, e começa a decrescer. Vamos ver quanto que ele está agora. 4,1. Ó, foi exatamente o que eu... Se você seleciona, ele aparece, olha, aqui, ó. 4,1, 4,1. Ele saiu e voltou no mesmo período. Olha só. Esse é o mapa. Parece um elefante naquele desenho famoso. Ok, Daniel? Bruna, resolveu a sua dúvida? Mais ou menos, ainda é difícil fazer. Então, entrou no site do IBGE, desce toda a página, lá embaixo, evolução do gráfico por ano. Aí você entra lá, você separa os 4 últimos anos, que é esse que eu fiz aqui, ó. 2016 a 2020. Olha só. Professor, mas precisa fazer igualzinho ao mesmo gráfico ou não? Não, você pode... Olha só. Eu tenho que ir para frente, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou colocar. Você pode escolher a maneira de apresentar o gráfico. Existem ali no Word, por exemplo, né? Ou você traçar uma linha de lápis no caderno, escrever 2016, 17, 18, 19. Olhar à direita, né? Hipoteticamente, a linha X, a linha Y, né? A abscissa, ver a numeração em trilhões e na linha X, os anos. E aí você vai fazer o desenho de 4 anos, que vai ser, na verdade, quase uma meia-lua, né? 2016 você tem um crescimento, mas esse crescimento ele é negativo, você sai de 4, menos 4,1 para 2, lá em 2018. Então você tem negativo, mesmo em subida, um PIB negativo. E do 2018 até 2020, você tem uma queda que volta ao estágio 4,1 negativo. O jeito que você vai mostrar isso é cada um tenta fazer. Alguém está tentando participar, fecha a caixa de diálogo. Ok. Entendi, Entrou. senhor. Obrigadão, tá? Falou, meu filho. Então, vou mostrar para vocês de novo onde entrar. Tá aí, ó. Tá a página do PIB aqui, ok? Do IBGE. Você vai descer todinha ela e vai entrar aqui, ó. Evolução da taxa de crescimento do PIB brasileiro. Esse aqui, ó. Entrou, vai abrir uma outra página. Aí você sai aqui.
Você vai entrar só na página que lhe interessa. Aqui você tem o PIB desde 96. Você pode voltar mais se você quiser. Veja, ó, em 2010, 2009 e 10, aqui, ó, você tem um PIB de 7,5. Se eu faço a pergunta, encontre entre 96 e 2021 os 4 maiores PIBs. Os 4 maiores. Vamos ver quais são? Olha aqui. Aqui nós temos 4 positivo, 4,4 positivo, 5,8 positivo, 6,5 positivo, 7,5. Depois você tem aqui 3,2 e 2. Então, os 4 maiores não estão nessa década, né? Os 4 menores, olha só, 4,1, 2020, 4,5, 2016, 3,5, 2,2, 1,9. Então, está aqui, ó, entre 15 e 17, o problema do Brasil, de arrecadação, de produção. Aqui nós temos, em 2009, um PIB negativo, 1,2. E o mais negativo lá da década de 90 foi 0,4 em 99. Depois o PIB cresceu, voltou a cair, mas não negativou, voltou a subir, voltou a cair, não negativou, voltou a subir, voltou a cair, não negativou, voltou a subir, muito alto, caiu até menos 1,2 e foi até 7,5, que foi em 2010, 11, o maior PIB do Brasil. Interessante. Então, fosse o gráfico, tirem informações do gráfico. Isso vai ser muito interessante para todos nós, ok? Tá. Agora, olhando para o tema, né, a sugestão é que a gente dê um passo agora mais para a questão agropecuária, né? Então, o nosso professor do Enem vai colaborar aí com a gente. E nós vamos comentar algumas ideias dele. Praticamente eu sigo as aulas dele para falar aqui e sempre coloco as aulas deles como apoio para entender, né? É uma pegada de Enem para responder questão. Depois, para quem quiser, também tem o canal de resposta de questões. Ok, e como está organizada a agropecuária brasileira? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre a agropecuária brasileira. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada, dando aquele like, se inscrevendo no canal, hein? Você aí, meu querido, partiu gabaritar, vamos nessa? Bom, para a gente começar a entender a questão aí da agropecuária brasileira, a gente precisa entender qual é a extensão, qual é o tamanho dessa área rural cultivável no Brasil. A área rural ela tem mais de 500 milhões de hectares. Agora, se a gente levar em consideração os campos de cultivo, tá aí, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela vai ter aí do Brasil cerca de 275 milhões de hectares. Essa quantidade de hectares está distribuída em 79 milhões de hectares na pecuária e 196 milhões de hectares na agricultura. Para a gente começar a entender já essa situação aí, pecuária e agricultura
coisas diferentes dentro da agropecuária, que é uma parte do setor primário da economia. O setor primário, além da agricultura e da pecuária, ainda vai ter o extrativismo, seja ele extrativismo mineral, o extrativismo vegetal e o extrativismo animal, seja ele a caça, que querendo ou não ela é proibida no Brasil, mas também a pesca. Entendido até aí? Bom, dentro da agropecuária nós dividimos em agricultura e pecuária. A pecuária, ela é responsável pela criação de animais, seja para retirada de leite, de ovos, seja para abate, para alimentação da proteína, da sua carne, seja também para retirada de lã, de couro e de outros elementos aí que possam ser utilizados, pena, como por exemplo. Ok? Então, a pecuária vai tratar da criação de animais para fins comerciais, ok? Enquanto que a agricultura vai ser o cultivo dos alimentos. E esses alimentos vai atender a fins específicos, seja ele uma matéria-prima para a indústria, seja abastecimento, seja na criação de insumos para a ração animal, por exemplo, enfim, vai ter fatores diferenciados aí, ok? Para a gente poder entender outra coisa aqui, a gente precisa levar em consideração que a economia brasileira, ao longo de toda a sua história, ela foi pautada nos ciclos econômicos partindo do setor primário, partindo da agropecuária. Então, se a gente leva em consideração lá, passando o extrativismo do ciclo do pau-brasil, a gente vai ter o quê? O ciclo da cana-de-açúcar. Então, a primeira forma de utilização... Concorda? Então, assim, ó, interessante dele é que ele segue bem a linha que nós estamos. Ao distinguir a agropecuária brasileira em 3 ramos, a pecuária, a agricultura, né, plantações, o cuidado dos animais e o extrativismo, ele não está trabalhando o extrativismo. Ao trabalhar a agropecuária como agricultura e pecuária, ele está mostrando que o Brasil, antes do século XX, o Brasil, antes de ser industrializado, era um Brasil agroprodutor, desculpe. Era um país agroprodutor. Então ele começa lá no pau-brasil, passando para a cana-de-açúcar, temas do nosso primeiro bimestre. Ok? Mais um trechinho do professor. Deixa eu só fechar meu microfone aqui para não dar... da terra no Brasil como um fator aí econômico, com um setor produtivo, vai ser a cana-de-açúcar, que vai ser processada devido ao clima tropical da região, da zona da Mata Nordestina, do sudeste, aí do litoral do sudeste brasileiro, vai ser aí importante fator aí de geração de atividade comercial, atividade lucrativa, econômica, enfim. Dessa maneira, o que vai acontecer? Toda a técnica, desde essa época, vai pautar a sociedade brasileira, vai organizar toda a forma de organização social, de trabalho, a formação das cidades, desenvolvimento das estradas, inclusive. Passando um certo tempo, vai passando aí por outros setores, como é o caso do ciclo da borracha, o ciclo da erva mate, vai ter o ciclo do café e hoje o ciclo da soja. Nós temos aí diversas organizações, vamos dizer assim, históricas, pautadas no processo agropecuário, certo? Porém, até 1970, utiliza-se técnicas tradicionais de cultivo. Rotação de cultura, utilização aí da coivara, que é a queimada, para abrir o terreno para plantio, utilização de arado de tração animal, humana, colheita aí feita pelas pessoas, mas a partir de 1970, visando uma alta lucratividade, um desenvolvimento maior aí da agropecuária, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, temos então, com os irmãos Rockefeller, o desenvolvimento da chamada Revolução Verde, a criação de adubos, fertilizantes aí à base de nitrato, potássio e cálcio. Vamos ter aí os defensivos agrícolas, os inseticidas, os fungicidas, enfim, diversos tipos de elementos aí que vai diminuir a praga nas lavouras. E mais para frente nós vamos ter o uso da biotecnologia, que vai gerar aí sementes selecionadas, modificadas geneticamente, que vai dar melhores condições e uma maior
produtividade. Presta atenção, produção é a quantidade nominal daquilo que se cultiva na terra. Produtividade... Pessoal, então, destaque para a fala do professor Jefferson é: até 1970, o estilo da agricultura brasileira era um estilo tradicional, a mesma que se fazia no século XIX, século XVIII. Quando chega a década de 70, ele dá destaque para os irmãos Rockefeller às novas técnicas de abordagem da terra, né? Então, é interessante a gente olhar, por exemplo, hoje, para um comercial, seja ele ligado ao governo, né, ou não, que mostra esse cultivo do campo, né? Por exemplo, né? O comercial hoje, né, a propaganda é a alma do negócio, né? Abriu. Fecho aqui. A propaganda é a alma do negócio. Agro, a indústria riqueza do Brasil. A agricultura familiar é agro. Ela é responsável pela metade das criações de frangos e suínos do Brasil. As pequenas propriedades produzem por dia 55 milhões de litros de leite, 58% do total. Delas também sai quase todo o feijão do país, 2 milhões e 100 mil toneladas. São 4 milhões de sítios e fazendas garantindo a renda de 11 milhões de trabalhadores. Verduras, legumes, frutas, ovos, temperos, tudo isso vem da agricultura familiar. Nela, pequenos produtores são um grande negócio para as cidades do interior e para a preservação das tradições do campo. Agricultura familiar é renda, é família, é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Agro. Com um merchan desse, a gente não consegue nem perceber que existem contradições internas no que eles estão chamando aí de agro é tudo, né? A grande problemática da tríplice situação da agricultura brasileira, seja no campo da pecuária, com a mutação genética dos animais, para o engordamento, para a produção de ovos com mais rapidez, o fim né, na verdade, mutação genética mesmo, né? Isso é imoral. E não se fala aí do uso dos pesticidas, tão nocivo à nossa vida, né? Há índices, há gráficos mostrando que de 1970 para cá houve um grande abalo de casos de câncer por conta da alimentação no Brasil. E isso é um dos temas que mais nos chama a atenção, né? Porque a Conferência de Estocolmo, no final dos anos 60, chamou atenção para a finitude dos chamados bens de consumo, e essa finitude ela está intrinsecamente ligada ao modo como o homem se relaciona com a Terra, né? Então vamos ver esse aspecto agora, né?
Só um minutinho. Quer se tornar referência na sua área? A Pós-Descomplica garante a sua especialização por um preço que cabe. Defensivo agrícola, pesticida, biocida, produto fitofarmacêutico, veneno. O que não falta é nome para os agrotóxicos. Substâncias químicas sintéticas utilizadas na agricultura para matar fungos, insetos, bactérias e outros seres considerados nocivos à produção agrícola. Se for falar de ponto positivo nesse sentido, é a atuação química sintética a partir de insetos indesejáveis ou a partir de plantas indesejáveis, né? Porém, é positivo para aquela aplicação, mas no ponto de vista sistêmico, ele é negativo, porque ele causa uma série de desequilíbrio ambiental a partir da sua aplicação, ele causa problemas muito estruturados no sentido da saúde humana. O Brasil consome... Basicamente, né, esse vídeo eu já passei um trecho para vocês. O rapaz que fala, tem um nome engraçado, Marquito, ele está dizendo o seguinte: pela legislação não há nenhum problema. Contudo, na perspectiva moral e ética, primeiro tema nosso do ano, não vale a pena. Porque os desgastes e os arremates negativos são muito maiores. Consome cerca de 20% de todo o agrotóxico comercializado no mundo. Além disso, mais de metade do volume de agrotóxicos comercializados no país é destinado às plantações de soja, que ocupam mais de 30 milhões de hectares do solo brasileiro. Isso equivale a uma Alemanha inteira. O alto uso de agrotóxicos no Brasil tem relação com o modelo de agricultura predominante no país desde a época da colonização, que é a monocultura para exportação de matéria-prima. A humanidade pratica agricultura há 12 mil anos. E a gente pratica agricultura agroquímico-sintética, vamos chamar assim, há menos de 100 anos no planeta. Então é muito pouco tempo do uso desses insumos químicos sintéticos comparado ao tempo que a gente pratica agricultura. E esse tipo de agricultura, ele tem causado uma diminuição da diversidade alimentar, mas também tem causado uma série de outras questões que é justamente doenças crônicas modernas, né? E bom, não adianta lavar a casca das frutas e legumes, porque o agrotóxico entra nesses alimentos. Vale ressaltar que não somente os alimentos frescos são contaminados. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, resíduos de agrotóxicos podem estar presentes inclusive em alimentos ultraprocessados, como biscoitos, pães, cereais matinais e até mesmo as pizzas. Nem a água é perdoada. Já foi comprovado que várias cidades de Santa Catarina têm índices altos de contaminação da água potável por conta dos agrotóxicos. Vários pesticidas não possuem nem legislação de quantidade máxima permitida. Em 2019, o Ministério da Agricultura registrou 63 novos agrotóxicos, totalizando 325 números de pesticidas registrados no país. Hoje os agrotóxicos, por exemplo, eles não pagam taxa de importação. As empresas não contribuem para a Seguridade Social, como por exemplo para a Previdência. Essas empresas hoje não pagam os tributos estaduais, no caso o ICMS, então é uma empresa que é altamente subsidiada e financiada. Em contrapartida, a agricultura familiar, que põe 70% do alimento na mesa, das nossas mesas, acaba não tendo apoio comparado ao apoio que a indústria do agrotóxico tem, né? E quais seriam as alternativas aos agrotóxicos, então? Segundo a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, existem produtos criados a partir de substâncias orgânicas, os biopesticidas, que atuam no combate às pragas sem agredir o meio ambiente nem a saúde da população. Nós temos os controles biológicos,
Nós temos aí sistemas integrados de controle de pragas e doenças, no sentido de controle biológico com outros insetos que às vezes predam por exemplo, um fungo e assim por diante. Então nós temos, sim, já tecnologias suficientes, tanto em maneiras e formas de cultivo, quanto também técnicas de controle de pragas e doenças. Agora, é óbvio que é muito injusto, porque o agroquímico sintético ele é altamente incentivado, subsidiado e financiado. E o agroecológico tem uma dificuldade enorme de prosperar as suas indústrias ou mesmo as suas tecnologias, né? Hoje, a cadeia agroalimentar do mundo é entregue para um grupo muito seleto de 7 conglomerados industriais do planeta, que são as indústrias que mais lucram nesse planeta e que são aquelas que mais trabalham com lobby nas casas legislativas e políticas, né? E também com muito marketing e propaganda comercial para vender os seus produtos de baixíssima qualidade alimentar, né? Quando se fala em alternativas... Um tema importante, eu acho que ele trata, né, porque repassar, primeiro, fazer o link da alimentação ligada aos agrotóxicos. Está no pão, está na bolacha, está na pizza, até a água não está perdoada. Agora, o lobby, né, isso que ele está dizendo aí, que a política... Eu já vou lá, tá bom? A política facilita a legislação, né, porque eu disse há pouco, a legislação é favorecida. O que nós supomos é uma não ética, né? Só para a gente ver, no Brasil, os políticos ligados ao agronegócio. O que sua mãe disse? Acho que não. Só semana que vem, ela tá doente ainda. Tá bom? Eu não vou socializar, porque a reportagem é uma letrinha muito curta. Para a gente encerrar hoje, a gente sabe que existem bancadas de tudo hoje na nossa política, e a bancada do agronegócio é uma das mais bem organizadas. Olha só, no Congresso, ela conta com 210 deputados. Nós temos 530, um pouco mais, 210, quase a metade dos deputados são ligados ao agronegócio. Mas dos 210, 119 deles assumem ter ligações diretas com o setor. E senadores da República são 26, dos quase 100 senadores. Está no chat para vocês, para quem quiser conferir aí. Então, o grupo do agronegócio no Congresso conta com 210 deputados. 119 deles assumem ter ligação com o setor. E são 26 senadores ligados ao agronegócio. O Estadão fez um levantamento, junto com o Broadcast, que mostram que, na atual representação política do agronegócio, nós temos 210 deputados e 26 senadores.
dá 236 políticos, cerca de quase 40% dos congressistas, de 18 partidos. Destes, 119 deputados e 6 senadores assumem a ligação. Essa articulação setorial opera na Frente Parlamentar Mista da Agropecuária, FPA, criada em 2015 com 198 assinaturas de deputados e senadores, quase 40% dos 594 congressistas. E assim vai toda a... Quer dizer, você vai legislar para si mesmo, né? De novo, está no chat aí, ó. Né? A atual representação política hoje do agronegócio chega, então, a 236 políticos. Isso dá 40% de quem está no Congresso, seja como deputado federal ou como senador. O que é o Congresso? Olha só, Congresso, onde se faz, se aprova as leis. Vocês estudaram isso ano passado. Congresso é onde se faz e se aprova as leis. E em 2015, eles escolheram assinaturas de 198 deputados, 27 senadores, ou seja, 38% dos 594 congressistas, e que pode alcançar até 260, superando 257, a maioria absoluta exigidos para determinar alguma coisa, mudar alguma coisa na lei. Então, estamos num período muito complicado, né? Gente, para o grande finale, né? Uma agricultura que seja alternativa, uma agroecologia. Essa é a bandeira que nós levantamos como cidadãos, como participantes das decisões comuns, enfim, como alguém, como jovens, como professores, como sociedade escolar, que não concorda com essa divulgação de uma bancada ecológica, né? Na verdade, uma bancada agropecuarista, de agricultura e pecuária, uma bancada que pensa em si mesmo e vota para si mesmo, e não pensa nas consequências da produção que eles deixam como legado à sociedade. Bom, pessoal, para a gente falar um pouco sobre a agricultura alternativa, nada melhor que estar em um ambiente como esse, né, onde a gente consegue ver uma ampla biodiversidade, uma característica importante para a agricultura alternativa. Se trabalha tanto dentro da agroecologia, da permacultura, né, dos mais diversos tipos, mais diversos modelos de agricultura de base conservacionista que a gente tem, tá, pessoal? Então, para falar um pouco do que é a agroecologia, do que é a permacultura, de como é a agricultura biodinâmica, o primeiro passo que a gente precisa pensar são nas possibilidades, né? As possibilidades de trabalhar de forma a garantir o equilíbrio, a dinâmica da natureza. Então, a agricultura de base conservacionista, ela vem em mãos contrárias àquilo que a agricultura convencional trabalha, né? Aquilo que a agricultura convencional
ela trouxe para a gente de legado da Revolução Verde, né? Uma agricultura que usa de forma exacerbada os recursos naturais, uma agricultura que agride os recursos naturais, né? E que definitivamente é uma forma insustentável de se cultivar alimentos. Mesmo com o discurso, né, de que a Revolução Verde surgiu para acabar com a fome e a miséria no mundo, a ideia de produzir alimentos em grande escala seguia muito mais um cunho político, né, um cunho mais para favorecer os grandes produtores, e acabou trazendo uma desvalorização social gigantesca, né, no cenário da agricultura que a gente fala, né, atingindo, obviamente, esse cenário social. Então, culturas foram desvalorizadas, histórias foram desvalorizadas, saberes tradicionais foram desvalorizados, e a agricultura de base conservacionista ou agricultura alternativa, ela tenta buscar resgatar esses valores, né, mostrando a importância do saber tradicional para a agricultura, né, porque a gente tem situações diversas, ambientes diversos, climas diferentes, condições de solo, regime hídrico, que são diferentes nos diversos locais do mundo inteiro. E a gente compreender a natureza, a gente compreender aquele espaço, é importante para a gente poder produzir algo que seja junto com a natureza, né? É para o homem entender que ele faz parte da natureza e não que a natureza é um objeto que o homem utiliza para sua sobrevivência, tá? Então, o objetivo de falar da agricultura conservacionista, né, de falar da agroecologia, não é trazer para vocês um modelo de produção, não é trazer para vocês uma ciência. É para trazer para vocês, basicamente, um movimento que tem crescido a cada ano no nosso país, no mundo inteiro, né, que são grupos de pessoas que buscam esse equilíbrio entre a Professor, o senhor está multado. Essa é a proposta de encerramento, né, de discutir esses dois eixos, né, tanto o eixo industrial como o eixo da agropecuária, com a ajuda de alguns vídeos, filmes, né, algumas ilustrações, para a gente pensar, sobretudo, no primeiro modelo, né, o entupimento de tecnologia acabou causando doença no ser humano. E a segunda, da agricultura familiar, passando por uma agricultura mais produtiva, e isso não é o problema é o que tornou mais produtivo, também é danoso ao ser humano. Então nós estamos nos autodestruindo. Essa é a reflexão que fica, ok? Qualquer coisa com as questões, seja a primeira ou a segunda, chama no particular, a gente conversa, ok? E desejo a vocês boa continuidade de aula, boa semana, obrigado por tudo. Semana que vem está lá o espaço para depositar o certificado e a gente faz na medida que for necessário. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Tchau, senhor. Tchau, Wellington. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Professor, obrigado pela aula. De nada. Tchau, tchau. Por quê? Perdeu o costume. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, tchau, Ana.